Olá! Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro O Diário da Anne Frank. Muitas pessoas devem já ter ouvido sobre o Diário da Anne Frank porque fez muito sucesso. Foi um livro realmente que fez bastante sucesso porque retrata um pouco da Segunda Guerra Mundial, do... E eu vim falar um pouco sobre o livro e eu não vou dar spoilers. Eu disse pra mim mesma que eu não vou dar spoilers. Porque mesmo que essa altura do campeonato, muitas pessoas tenham comprado, adquirido esse livro que fez muito sucesso, virou um best-seller e tantas outras coisas, eu sei que existem pessoas que ainda não leram, porque até eu mesma, até pouco tempo, não tinha lido esse livro ainda. Então eu não vou dar spoilers, eu vou falar apenas um pouco sobre a história de Anne Frank, porque o livro é um diário que ela escreveu, então não conta a história dela, não conta exatamente. Eu vou contar um pouco do que ela viveu e do que foi retratado, e até mesmo o que diz aqui na orelha do livro. E algumas curiosidades também de algumas pesquisas que eu fiz sobre a Anne Frank, sobre aquela época. Não, eu não vou falar sobre aquela época, que você já sabe daquela época, né? Quem estuda história sabe daquela época. Mas eu vou falar sobre a Anne Frank. E algumas curiosidades também. A Anne Frank, ela ganhou o seu diário no seu aniversário de 13 anos. Segundo o próprio diário, foi em 12 de junho. E ela começou a escrever no seu diário dia 14 de junho de 1942. O seu diário, na verdade, era um caderno. Eu pesquisei um pouco e estava escrito que era um caderno de autógrafos. Não sei exatamente como é, mas enfim. Tava dizendo que era um caderno de autógrafos, tinha uma capa dura, com um tecido em xadrez vermelho e branco, e tinha um fecho. E ela transformou ele em um diário, e também transformou o diário como sua amiga de papel, e batizou o diário como Kitty. Em todas as páginas, em todos os dias que ela escreve, ela chama o diário de Kitty. É a amiga dela, Kitty. Eu não sei se pronuncia assim, mas enfim. Uma curiosidade bastante interessante é que, além de livro, o Diário da Anne Frank virou peça de teatro, minissérie, filme, desenho animado, história em quadrinhos, e imagine a quantidade de coisas que esse povo criativo já inventou para o simples diário da Anne Frank. Mas também não é tão simples, é um diário de uma menina de 13 anos, mas que é muito rico das coisas e do dia a dia que ela enfrentou. Meses depois de ela ter ganhado o diário, ela, sua irmã Margot, que eu acho que se pronuncia assim, sua irmã e seus pais, eles foram para um anexo, o anexo secreto, que foi o esconderijo secreto, onde tinha já 4 pessoas lá para se esconder e para que eles não fossem para o campo de concentração. Eles passaram mais de 2 anos lá, todos os 8 juntos, tanto que aqui nessa versão que eu tenho, tem as fotos de cada um, com o nome de cada um, de Otto, de Margot, da Anne, do Peter, quem leu vai entender. E eles 8 ficaram lá escondidos pra não irem pro campo de concentração. O próprio Otto Frank já tinha ido, tanto que não vou contar spoiler. Mas só que os nazistas, eles encontraram eles, e antes mesmo que a Anne Frank pudesse fazer 16 anos, antes mesmo que a Anne Frank pudesse completar o sonho dela, que era ser jornalista e uma escritora de sucesso, antes disso tudo, os nazistas encontraram o esconderijo deles e eles não puderam escapar do Holocausto. Então, Anne Frank, ela era judia, e antes mesmo que ela pudesse completar 16 anos, ela morreu. Mas o diário dela, mesmo que ela não tenha realizado seu sonho de se tornar uma jornalista, uma escritora de grande sucesso, o diário dela fez muito sucesso mesmo. Imagino que se a história tivesse sido diferente e se ela tivesse publicado esse livro, talvez não teria
tido tanta repercussão assim, quem sabe. O diário original, ele está exposto na Anne Frank House, que é a casa da Anne Frank em Amsterdã, lá na Holanda, exatamente no anexo secreto que o grupo estava, as 8 pessoas estavam. E este anexo secreto, ele foi tombado e foi restaurado, deixando cada coisa em seu devido lugar, da mesma forma em que foi achado, da mesma forma que estava todos os esconderijos onde eles entravam e essas coisas, que também tem fotos aqui nessa versão desse livro. Eu não sei na outra porque eu ainda não olhei, mas enfim. Eles deixaram tudo lá bem organizados e a gente, como vocês devem saber, que tá lá exposto para quem quiser ver, entrar lá. Eu acredito que a sensação seja como se a gente estivesse mesmo se escondendo dos nazistas, e a história é muito impactante assim pra gente. E se algum dia você, ou até eu mesma, puder visitar Amsterdã e entrar na casa da Anne Frank, quer dizer, no anexo secreto onde eles ficaram escondidos, talvez a sensação seja quase a mesma que ela sentiu. Em todos os momentos, em todas as coisas que ela descreve do dia a dia dela, dos momentos em que ele não tinha que comer, dos momentos em que ela achava chato os adultos dando ordens pra ela, dos momentos que ela queria se aventurar, dos momentos que ela olhava pela janela. Tudo nos faz sentir um pouco na pele dela e notar como foi muito difícil para as pessoas naquela época da Segunda Guerra Mundial. Foi muito complicado mesmo. Então, o Diário da Anne Frank traz uma sensação altruísta para nós e nos faz sentir exatamente isso. E eu gostei muito de ler o Diário da Anne Frank, eu gostei de sentir as sensações que ela teve, eu gostei de sentir a juventude dela, a inocência dela, eu gostei de sentir a vida dela pulsando nas veias dela, mesmo que ela não pudesse sair, mesmo que ela ficasse ali escondida, ela tinha um espírito juvenil que era muito, muito, muito bacana. E a história dela, mesmo sendo triste, mesmo que seja triste, mesmo que ela tenha morrido, mesmo que ela tenha passado por tudo, as palavras dela, as palavras simples, mesmo que seja de uma criança, mas as palavras dela podem ser sentidas, e o jeito que ela fala que se importa com aquelas pessoas que estão no nível mais baixo que ela, a gente imagina que ela esteja em um nível muito, muito ruim, mas ela se preocupa com aqueles que estão no nível mais baixo que ela. Então, é uma lição de vida, as palavras dela. Se você ainda não leu esse diário, leia o Diário da Anne Frank porque é muito bacana. Eu gostei muito de ler e valeu muito a pena esperar também pra comprar esse livro. E eu gostei demais. O Diário da Anne Frank é um perfeito. Só que o que me intrigou foi quando os anos passam-se e eles completam 2 anos lá no anexo secreto. As folhas automaticamente elas vão ficando vazias. E é interessante porque aqui tem um dia escrito e aqui já não tem mais nada. Eu fiquei muito intrigada com isso, cara. Eu fiquei muito intrigada. Aí depois tem outra continuação e depois mais nada de novo. Eu fiquei muito intrigada com isso. Esses vácuos também devem simbolizar bastante quando eles foram achados. Talvez o que aconteceu com eles tenha danificado um pouco o diário. O original deve estar um pouco bem velhinho e mais acabado assim. Mas é muito bom. E saber que ela morreu é um pouco muito triste, porque ela se mostra ser uma pessoa maravilhosa. E é isso. Eu gostei muito do Diário da Anne Frank e recomendo muito que vocês leiam, que vocês se aprofundem na história dela, porque é uma coisa muito legal de saber e de ter o entendimento e de conhecer. Anne Frank foi demais. Se ela estivesse viva agora, se o livro dela tivesse feito tanto sucesso assim, eu iria abraçar ela. Eu iria querer muito falar com ela e dizer, nossa, você é talentosa. É isso.
Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você também gostou, se não gostou, não precisa fazer nada. Se você leu, se você não leu, comenta aí embaixo. E também comenta outros livros que vocês querem que eu faça uma resenha sem spoiler ou com spoiler, tanto faz. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui e até mais.